Por que eu preciso de sabedoria? Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jean Lucas e a partir de hoje nós vamos caminhar juntos por um dos livros mais práticos e necessários da Bíblia, que é o livro de Provérbios. E a pergunta que abre essa série é uma pergunta muito direta, que é: por que eu preciso de sabedoria? Se você já se meteu em algum problema por causa de uma escolha errada, se você já confiou em quem não deveria, se você já quis saber o que Deus queria que você fizesse, então este livro com certeza é para você. E esse primeiro capítulo já entrega o propósito, o caminho e o aviso de Deus para quem quer viver com sabedoria. Antes de nós continuarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo, tá bom? Vamos lá então. A primeira parte: para que serve Provérbios? Vamos ler entre Provérbios versículo 1 e o versículo 6, que diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvido, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá a orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Ou seja, logo nos primeiros versículos, Salomão já diz para que serve esse livro. Então é para ensinar sabedoria, para corrigir comportamento, para dar entendimento para o jovem e para ajudar o sábio a crescer ainda mais. Ou seja, esse livro é para todo mundo, para o novo, para o experiente, para o sábio, para o inexperiente. Ou seja, os provérbios, eles funcionam como princípios eternos de Deus para serem aplicados no nosso dia a dia. É como se Deus estivesse dizendo: se você seguir esse caminho, você vai colher frutos. Se você ignorar, você colherá as consequências. Essa foi a primeira parte do capítulo 1 de Provérbios. A segunda parte do capítulo 1 de Provérbios vai dizer sobre o ponto de partida, que é temer a Deus. Olha o que o versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Sabedoria começa quando você entende que quem Deus é e se submete a Ele com respeito e com reverência. Não é sabedoria humana. Isso aqui precisa ficar claro para você. Não é a sabedoria humana. Não é a esperteza das ruas. É a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. Mas aí o texto, ele também traz um contraste, né? Porque os insensatos, eles desprezam a sabedoria e o ensino. Porque tem gente que ouve a verdade, ri da verdade, rejeita a verdade e se acha autossuficiente. A Bíblia chama isso de tolice. A terceira parte do capítulo 1 de Provérbios é entre o versículo 8 e o versículo 19, que vai falar sobre o alerta sobre as más companhias. Vamos ler? Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço.
Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemo-nos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objeto valioso e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Olha a recomendação. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste-se os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, então estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil estender a rede se as aves os observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. É interessante que o texto vai dizer assim, filho meu, em algumas versões vai dizer assim, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Essa versão diz assim, ouça meu filho a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Olha aqui vem o primeiro alerta prático. Não ande com quem vive fazendo mal. Isso aqui é uma observação para mim e para você. Não ande com quem vive fazendo mal. E ele descreve, o escritor, ele descreve aqueles que vivem para enganar, roubar e derramar sangue. E eles têm pressa de fazer o mal, e a Bíblia diz, eles armam armadilhas contra si mesmo. E a lição aqui é clara, más companhias corrompem bons princípios. Por isso, não se iluda achando que vai influenciar, todo mundo. Se você anda com quem é tolo, você vai colher a destruição. A quarta parte desse capítulo 1 de Provérbios vai dizer assim sobre a sabedoria que grita nas ruas. Entre o versículo 20 e o versículo 33. Vamos ler. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade faz seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhe revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitam o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando os que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim,
mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Deus está dizendo, a sabedoria está disponível, mas muita gente ignora. E depois, quando as consequências chegam, a pessoa quer culpar Deus. Mas aí a sabedoria responde, vocês rejeitam o meu conselho, por isso quando chamarem, eu não responderei. Gente, isso aqui é muito forte, mas é uma verdade. Quem zomba da palavra de Deus vai colher a dor. Quem ouve e obedece viverá em segurança, como termina o capítulo. Mas os que ouvirem, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então, vamos recapitular aqui. Provérbios foi escrito para te ensinar a viver com sabedoria. Tudo começa com o temor do Senhor. Reconhecer que Deus tem razão antes de mim. Outra coisa, más companhias só te atrasam, te colocam em ciladas. E outra coisa é que a sabedoria de Deus está sendo oferecida, mas precisa ser recebida com humildade. Por isso, a escolha, ela é sua. É sua. Ignorar e sofrer, ou ouvir e viver seguro. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. No próximo episódio, a gente vai estudar sobre o capítulo 2, onde Salomão mostra como encontrar a verdadeira sabedoria e o que ela faz nas nossas vidas. Fala para mim aqui, comenta aqui o que te chamou mais atenção, que te chama mais atenção nesse capítulo 1 de Provérbios. Compartilhe para que as nossas vidas também sejam abençoadas, tá bom? Foi um prazer e até o próximo.